Para esta execução, nós utilizaremos agulha para crochê 4 milímetros, utilizaremos um novelo de barroco multicolor na cor desejada e também um novelo de pompom maxi, também na cor desejada. Então tá, vamos separar os nossos materiais e vamos iniciar a nossa execução. Para que nós possamos executar, você vai trabalhar sempre da seguinte maneira. Aonde é bolinha, nós vamos executar correntes. Aonde é intervalo, nós vamos executar pontos baixos. A cada carreira executada, o intervalo vai se alternar. Então, aonde você executou o ponto baixo, será bolinha e você executará correntes. E aonde era corrente, você executará pontos baixos. Tudo bem? Então, você vai começar deixando sobrar um intervalo e 2 bolinhas. Você vai começar aqui. Ok? Então, da seguinte maneira você vai proceder. A primeira carreira eu entendo ser um pouquinho mais complicada porque você não tem apoio nenhum. Então, você tem que começar trabalhando ao redor do intervalo. Então, ó, você passa a agulha ao redor e puxa a laçada. Veja onde é que fica a situação. Uma nova laçada e você vai fechar aqui o seu ponto baixo. Esse é o que eu indico ser a maior dificuldade inicial, tá? Para cada intervalo, você vai executar uma continuidade de 8 pontos baixos. Então, aqui eu tenho 4, aqui 5, 6, aqui 7 e agora o 8º. Na sequência, eu tenho uma bolinha. Então, eu vou executar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntes. Mas por que 7 correntes e não 8 para manter o padrão? Porque com 7 correntes, quando você for executar os pontos baixos ao redor deste cordão, você vai ganhar um formato bem apertadinho. Então, assim, não vai ficar muito frouxo. E o nosso intuito é que fique realmente durinho, tá? Pula a bolinha e volta a trabalhar no próximo intervalo os pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, aqui, 5, 6, 7 e 8. Tudo bem? Olha lá o desenho que vai se formando, tá? Novamente, bolinha. Então, é corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pulo a bolinha e volto a trabalhar ao redor do cordão meus pontos baixos, novamente 8. Aí, minha gente, nós vamos repetindo este processo até que nós alcancemos o tamanho desejado. E isso é você quem vai determinar aí. Você vai definir qual o tamanho que você deseja. Você quer um quadrado? Então, você vai fazer X bolinhas, né? X pompõezinhos e vai deixar a continuidade dar o formato de um quadrado. Você quer um retângulo? Então você já sabe que você vai executar uma quantidade menor de pompons e na continuidade você fará uma quantidade maior de carreiras, então vai ficar mais comprido. Ou seja, é você quem vai determinar o que você deseja aí, tá? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faltando 1, 8. 8 pontos baixos. Gente, eu vou aqui preencher a minha primeira carreira e eu volto aqui para te mostrar a continuidade de como proceder na próxima. Veja só, então aqui eu estou encerrando com o cordão preenchido de pontos baixos. Neste ponto, nós temos que executar da seguinte forma. Primeiro, nós já podemos deixar uma corrente aqui para a virada. Eu já vou alargar para eu te mostrar qual é o processo. Eu vou virar o meu trabalho, então aqui eu já tenho que me preocupar com essa posição aqui. Estou virando o trabalho. E aí, minha gente, a cada virada, a cada nova carreira, eu preciso me preocupar com a posição correta. Então, eu tenho que trazer os pontos para cima, né? E eu vou deixar sobrando desta forma, veja. Se aqui é ponto baixo, então em cima dele tem que ter pompom. Eu vou deixar sobrando 1 e 2 bolotinhas e veja só, vou deixar 1 e 2 intervalos. Este pompom vai ficar aqui sobre
este cordão de pontos baixos. Tudo bem? Se é ponto baixo, em cima é pompom. Isso aí sempre vai acontecer. Eu vou pegar aqui aquela corrente que eu dei de altura e no intervalo antes do pompom, eu vou fazer um ponto baixo, só para prender. Ó, passo a agulha no ponto baixo de base, puxo a laçada, como se eu fosse fazer mesmo o cordão de pontos baixos, mas eu não vou. Por quê? Porque aqui, neste intervalo, tem que ficar pompom, tá? Faço o meu cordão de correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pulo o pompom, né? Eu não vou trabalhar o pompom, percebeu? Venho para o cordão de correntes não trabalhado, mas observe, mantenha sempre a torção correta, porque você pode se enganar e fazer isto. Ó como fica torcido o ponto baixo. Observa para que esteja retinho, tá? Faço o contorno no ponto baixo e... No ponto baixo não. No cordão de correntes e no cordão do pompom. E puxo a laçada para voltar a trabalhar pontos baixos. E eu vou trabalhar 8. Então, 2, 3, 4... 5, com 6 nós já temos um preenchimento, vejam, mas eu preciso de 8. Então, 7 e aqui 8. Viram só? Tudo bem? Esta é a situação por enquanto. Você vai fazer o cordão de correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pulo o pompom. Pego aqui o cordão de correntes na posição correta, sempre observem a posição, ao redor dele e ao redor do cordão do próprio pompom, eu começo os pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, percebam que no 7º e no 8º a coisa já tá apertadinha, olha lá, ó, e 8, tá vendo a situação? Olha lá, este é o formato que você vai obter aí, tá vendo? Novamente cordão, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos, 7 correntes para pular o próximo pompom. Gira, tem que girar, vai sempre observando aí, porque você tem que girar aqui, olha, na posição correta. Sempre manter na orientação correta, tá bom? Passo ao redor, pego aqui o meu cordão do pompom e volto a trabalhar os pontos baixos. Então, 2, aqui 3, 4, 5, 6 e 7. Opa, e 8, né? 7 são as correntes. São 8 pontos baixos. Ainda bem que eu me liguei agora, senão eu ia ter que voltar para fazer. Olha lá, ó. Tá vendo? Vai se formando este desenho, tá? Minha gente, vamos até o final desta carreira, então, desta forma. Quando chegar no final da carreira, você poderá se deparar com essa situação, onde você tem um pompom, você tem o cordão já preenchido com pontos baixos e você tem que encerrar. Então, você vai passar a agulha no último ponto baixo e ao redor do intervalo que não deverá ser trabalhado, você vai puxar uma laçada e fazer um ponto baixo, somente para manter este pompom preso no lugar correto. Tudo bem? Novamente você faz uma corrente porque você vai mudar o sentido da sua execução. E então, o que nós temos que fazer aqui é deixar sobrando o pompom novamente. Porque veja, se eu viro sem deixar sobrando, fica pompom sobre pompom e não pode. Então, minha gente, aqui o que nós fazemos é assim. Deixamos sobrando 2 pompons e lembrem-se, 2 espaços, 1 e 2 e 2 pompons. Este intervalo é o intervalo que vai ser trabalhado. Então aqui
nós vamos, deixa só eu colocar na posição correta para não enrolar tudo. Nós vamos trabalhar este cordão de correntes com este intervalo aqui. Vou prender aqui para você ver. Já começo aqui com o meu ponto baixo ao redor e agora eu te mostro. Olha, eu tenho 2 intervalos, este e este não trabalhado e 2 pompons sobrando. Tudo bem? Agora é só continuar preenchendo da mesma forma anterior, da quantidade de carreiras que você desejar. Vamos lá então? Executando. Então, olha, minha gente, eu volto aqui já com a peça totalmente executada. Aqui eu tenho um total de 30 carreiras de execução, aonde eu utilizei todo o meu novelo de pompom maxi, que no caso vem 20 metros, então eu tenho em 30 carreiras, 20 metros de execução, de uso de pompom maxi no caso, né? E no caso do barbante do barroco, ainda sobrou o barroco. Então, quer dizer, com um novelo, tranquilamente você vai fazer uma peça igual a esta, tá? É sempre válido lembrar que você vai aí escolher as cores de acordo com a decoração do ambiente, não é? Aqui foram os tons de lilás, mas você vai escolher aí a sua cor preferida e a que melhor se encaixa na sua decoração. E é claro, eu gostaria também de deixar aquele convite, né? Se inscrevam em nosso canal, totalmente gratuito as nossas atualizações, então, para ficar informado, para saber o que está acontecendo, as novidades, enfim, se inscrevam, ok? Não se esqueçam, Crochê Tricô tem um conteúdo 100% gratuito disponibilizado para vocês em todas as nossas mídias digitais. Então, eu agradeço pela sua audiência e pela sua paciência. Mais uma vez, eu vou torcer para que você tenha gostado desta execução, que você faça e que você esteja conosco nas nossas próximas execuções.